Hoje a gente vai continuar um pouco da nossa série, a gente tem falado sobre família, e é um assunto que a gente tem trabalhado nos pequenos grupos, é um assunto também que a gente tem trabalhado aqui no Pulse House. No último Pulse House a gente falou sobre conflitos familiares e foi muito legal, teve gente que pediu o conteúdo, né, dessa mensagem. Se você não esteve aqui, se você se interessa por esse assunto, você pode ir no nosso YouTube, tá lá e você pode assistir a mensagem e tem todo o conteúdo lá, tá bom? Mas hoje eu quero falar de um assunto também relacionado à família e que pode ser bom para um, e aí o outro pode pensar e falar assim, Arthur, mas isso não é tão bom para mim, porque a minha realidade é um pouco diferente. Mas pode ser que o que você aprendeu aqui, ouvir aqui, pode ajudar uma outra pessoa, pode ajudar algum amigo ou algum familiar seu. Mas eu não sei se você, recentemente, viu isso no TikTok, tá bombando por aí, que o Brasil agora é o país cristão número 1. Está lá na frente, disparado na frente, como o país com o maior número de cristãos. Mas eu imagino que, quando a gente olha para esse tipo de pesquisa, muitos devem pensar, né, Arthur, o meu desejo é que a minha família, o meu lar, participe disso, mas que seja verdadeiramente, né, que viva um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não apenas um relacionamento de ser simpatizante, ou de falar, ou enfim. Né? Mas eu vejo que, pesquisando sobre esse assunto, eu vi muito que foi falado por aí, de assuntos e de temas relacionados a, se o seu filho está desviado, como você então deve evangelizar seu filho? Se a sua família está em caos, como que você deve fazer com a sua família? Né? Evangelize o seu filho e tantas outras coisas, né, relacionadas a isso. E só tinha isso. Mas eu fui pesquisar sobre, tá ok, os pais evangelizando os filhos, mas agora quando o filho está na posição de evangelizar o pai, será que temos alguma coisa relacionada a isso? Quase nada, pessoal. Quase nada. Por incrível que pareça. Né, eu comecei a pesquisar coisas do tipo, sou o único cristão em minha casa, pouca coisa. Pais não cristãos, ou pais até mesmo que são simpatizantes do evangelho, que não vivem o evangelho. Como que eu lido com isso? O que eu faço dentro de casa? Até porque eu lido com jovens, muitos, que têm uma família que não é cristã. Pais que não são cristãos. Eu tenho jovens que também vivem a realidade de pais cristãos, e que bom isso. Também vivo a realidade de pais que se dizem cristãos, mas não vivem como o evangelho. Então, a gente tem essa realidade. Mas eu queria falar de forma específica hoje para filhos que estão tendo dificuldade porque os seus pais não são cristãos. E essa vai ser a temática de hoje. Pais não crentes. O que fazer? Semana passada foi a Rai caindo aqui, não sei se vocês estavam aqui, né? Agora é a mesa. Mas hoje eu quero falar a você, que às vezes está passando uma baita dificuldade em casa. E você pode virar e pensar, Arthur, mas eu não estou vivendo essa dificuldade em casa. Absorva esse conteúdo para ajudar alguém. Absorva esse conteúdo para ser luz na vida de alguém. Porque nós estamos num país que se diz cristão, mas está faltando o verdadeiro evangelho no coração de muitas pessoas. Sabe? E eu vejo que tem jovens que lidam com muita dificuldade, porque pertenciam ou viviam, na verdade, em uma religião. E agora mudaram de religião e estão sofrendo com essa mudança. Sofrendo com a mudança de igreja. Porque, estou saindo de uma igreja que é evangélica, indo para outra. Então, sofrendo esse tipo de caos, de problema em casa. E eu quero ajudar você, porque eu também lido com muitos casos de filhos que sofrem muito, porque os seus pais estão se afundando nas bebidas, que seu pai está afundando na droga, seus pais estão se afundando na farra, e muitas outras coisas que não somente fazem mal a eles mesmos, mas como também a nós, a como os filhos, família, neto, marido, esposa. Eu lido com muitos jovens que estão precisando passar por um momento difícil, porque sofrem pressão, zombaria, piadas sobre a fé, afrontas, proibições, palavras pesadas, humilhações, coisas do tipo, de chacota. Agora ele é um crentinho. E aí, então, fica aquele climão na casa. Situações como, tá na igreja, ele é de um jeito, mas aqui em casa ele é de outro. A igreja está fazendo uma lavagem cerebral em você. Está te enrolando, está te enganando.
Sabe, e coisas pesadas que possivelmente muitos devem ouvir. Eu vejo também que isso pode gerar algo no coração desses jovens. Como, por exemplo, vários sentimentos pecaminosos, como rancor, e aí então vem brigas, discussões, tristeza, um desânimo com a fé, um afastamento de Deus, mágoa, falta de perdão. São coisas que muitos estão passando hoje. Mas eu não estou aqui, e a minha intenção também não é dar 5 passos para você converter seus pais ou seus familiares. Eu não estou aqui para isso. Mas o meu desejo é te encorajar a não desistir de ver a sua família aos pés do Senhor. De não desistir. Porque foi essa uma das decisões de Josué. Quando eu olho para o texto de Josué, e eu vou comentar um pouco sobre esse texto, eu vejo ali Josué como um líder fazendo uma convocação geral do povo. Então ele chama todo o povo, chama os líderes, chama as pessoas e reúne então a multidão, e Josué vira para aquela multidão destacando, relembrando o que Deus fez ao povo de Israel. Relembrando a história, desde de Abraão até a Terra Prometida. Destacando as promessas de Deus, destacando a fidelidade de Deus em cumprir todas elas. E aí então Josué faz meio que um desabafo, um grito, dizendo assim, olha, vocês precisam tomar uma decisão agora. A decisão de ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir a outros deuses. É basicamente esse contexto que nós vemos esse texto de Josué 24, versículo 15, que diz, mas vocês se recusaram a servir ao Senhor. Escolham hoje a quem vão servir. Escolherão servir aos deuses aos quais os seus antepassados serviam além de Eufrates, ou seja, no Egito, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Eu imagino que você já deve ter visto essa frase, essa citação, em vários caminhões da vida por aí. Em vários carros, adesivo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem gente até que tatua isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá, aquela coisa toda. Né? Ou deixa até a Bíblia aberta, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou fez um quadro e colocou na geladeira, um imã e colocou na geladeira, está lá, em todos os lugares. E aí todo mundo olha para esse texto como uma promessa. Mas esse texto não é uma promessa. Esse texto nos mostra uma decisão de Josué. Não é uma promessa, é uma decisão de Josué. Uma decisão que implica ação, uma decisão que implica perseverança, uma decisão que implica paciência, confiança em Deus, amor. É uma decisão onde você decide entrar em uma guerra e não desistir dela, de batalhar pela sua família. E eu lembro que, na minha vida, alguém, em especial, decidiu batalhar pela minha família. Uma pessoa. Uma tia minha, chamada Cristiane. Tenho um apelido muito carinhoso com ela de tia Aninha. E ela, adolescente, sozinha, foi para uma casa onde ali estava havendo uma reunião de oração. E ali ela foi convidada pelos amigos e tal, porque tinha alguém que era daquela comunidade, daquela igreja. E aí chamou ela pegou, foi. E aí eu lembro que quando ela voltou, ela contou para minha avó ficou muito brava com ela. Muito brava. Adolescente, tinha 12 anos. E aí então ela tomou a decisão de ir escondida. Olha só que terrível. E aí ela foi de novo, e mais uma vez, minha avó foi lá e puxou a orelha dela. E aí então ela procurou a liderança, e ela disse que queria entregar o coração a Jesus, queria se batizar, estava entendendo o evangelho, só que ela enfrentava algo muito difícil em casa. A aprovação dos pais em relação a isso, porque minha avó era muito católica na época. E aí então, aqueles líderes orientaram ela, assim, você vai buscar Deus, confie nele, persevere, ame a sua família. Fique tranquilo que Deus vai fazer acontecer. E aí então minha tia foi orando, e daqui a pouco minha avó chegou, por que você está tão triste? Ela falou assim, mãe, porque eu tenho um grande desejo de estar naquela reunião de oração. Eu tenho um grande desejo de estar naquela igreja. Me deixa aí. E aí então passaram alguns dias, minha avó na verdade permitiu que minha tia fosse, minha tia começou a ir, e aí teve então um evento de família, aquelas coisas bem de igreja mesmo, vamos juntar as panelas, vamos comer e tal, aquela coisa toda. E aí então aconteceu da minha avó ir, e nesse dia a minha avó entregou a vida para Jesus. Logo em seguida, minha mãe, meu outro tio, minha tia, foram entregando a vida para Jesus.
E aí, com isso, a partir da minha tia Ninha, toda a minha geração tem entregado a vida para Jesus. A minha família, hoje, eu posso dizer que está vivendo um relacionamento com Jesus. São pecadores? Claro que são. Mas a decisão de um adolescente de querer entregar a vida para Jesus e ir lidando com o tempo, fez com que toda a minha família, que eu estivesse aqui. E é interessante que não parou por aí, porque quase toda a família foi para a igreja, mas faltava uma pessoa, meu avô, alcoólatra, dos brabo, de sentir o cheiro da cachaça e já cair no chão. Quantas vezes eu não vi o meu avô vindo para casa, bêbado, e com as calças todas ali urinadas. Cenas horríveis. Uma criança vendo isso. Eu vi meu avô quase morrer, porque ele caiu de uma árvore de 3 metros de altura. Eu vi ele caindo. E eu falei assim, ali eu vou perder meu avô. E situações foram acontecendo com meu avô. E minha avó nunca desistiu. Nunca desistiu. Até chegaram a falar para ela, divorcia, separa. Ela, não, eu não vou desistir. Ela perseverou. A família inteira perseverou. A família inteira orou, batalhou. E aos 78 anos o meu avô entregou a vida para Jesus. Demorou, mas entregou a vida para Jesus. E hoje está no céu. Ele e minha avó, juntos. E no velório dele, me pediram para falar algo. E aí, uma das coisas que eu falei foi, meu avô foi o último, nesse ciclo, a entregar a vida para Jesus. Mas foi o primeiro a ir para o céu, para abrir caminho para a gente chegar lá. Não desista da sua família. Sabe, é uma decisão que a gente tem que tomar. De não desistir da nossa família. Por mais difícil que pareça. Sabe, então, nós podemos ter a nossa vida, a nossa família transformada, porque a nossa família é um dos nossos campos missionários. E um dos campos missionários mais difíceis de todos. Você acha que o campo missionário da faculdade é difícil? Não é. Você acha que o campo missionário do nosso trabalho é difícil? Não é. O campo mais difícil que nós vamos lidar e enfrentar é o da nossa família. O da nossa família. Por quê? Porque Marcos, capítulo 6, versículo 4, o próprio Jesus dizendo assim, olha, saiba que um profeta tem honra aonde ele for, em qualquer outro lugar, mas ele não terá honra na sua cidade, no meio dos seus parentes e até na sua própria família. É o campo missionário mais difícil que nós temos. É a nossa família. O mais difícil. Mas eu quero te ajudar a entender algumas coisas. Alguns princípios que podem nortear para que Deus nos conduza nessa caminhada. Primeiro, Deus nos chama à obediência. O texto de Efésios vai retratar e vai retrazer um mandamento que é muito importante, um mandamento com promessa. Ele vai dizer assim, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Então, nosso chamado é obedecer aos nossos pais no Senhor, obedecer como se estivéssemos obedecendo a Deus. E isso é o certo a fazer. Essa é a direção que nós devemos ter. Então, eu quero que você entenda que conviver com pais cristãos não te dá, nem por 1 milésimo de segundo, a liberdade de desobedecê-los ou de desonrá-los. Nem por 1 milésimo de segundo. E nós temos uma tendência natural à rebeldia, não é verdade? A gente tem essa tendência natural à rebeldia, a ir para o confronto. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos nos arrepender e mudar. As Escrituras não estão dizendo, obedeça aos seus pais caso eles sejam bonzinhos. Não. Não, a Bíblia nos dá uma tarefa que é árdua, que é dura, que é difícil, que é obedecer. Obedecer. E ela nos dá um único detalhe. Devemos obedecer no Senhor. Porque nós entendemos quem é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, então a gente vai seguir os seus mandamentos. Porque isso é um mandamento. E é interessante que o texto vai continuar dizendo que o obedecer ao pai e mãe, independente se ele é crente ou não, faz com que você tenha longa vida na terra. É um mandamento com promessa. Se você obedecer seu pai e sua mãe, você vai ter vida longa na terra.
independente de quem seja. Recentemente eu estava estudando um pouco sobre isso e li um texto sobre Deuteronômio. E lá a lei era bem pesada, era ferrenha a respeito de honrar pai e mãe. Não era um negócio que podia brincar, era um negócio muito sério. Só que hoje a gente leva de qualquer jeito. Só que olha só o que o texto de Deuteronômio naquela época, ele diz para nós, como que era sério essa questão de honrar os pais. Diz o seguinte, Deuteronômio 21, 18 ao 21. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece o pai nem a mãe, apesar deles disciplinarem, e o pai e a mãe, apesar de disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: este nosso filho é teimoso e rebelde e se recusa a obedecer. É um mau caráter, vive bêbado, vive longe dos caminhos do Senhor. Olha o que o texto continua dizendo. Então todos os homens da cidade, todos os homens se reunirão da cidade e executarão essa pessoa por apedrejamento. Apedrejamento. Desse modo, vocês eliminarão o mal no meio de vocês, e toda Israel ficará sabendo, e a partir disso temerá. Galera, que negócio pesado. Olha só como é honrar pai e mãe. A pessoa era levada para o meio da cidade, e era exposta no meio da cidade. Hoje, a gente dá glória a Deus porque é só a sandália havaiana, pessoal. É só o chinelo, é só a cinta. E olha lá, tá de boa. Ainda. E ainda a gente tira sarro, né? Com isso. Não sei se você já ouviu a história, mas eu aprontei muito com a minha mãe, na época de disciplina. Minha mãe era minha professora. E minha avó era diretora. E eu aprontei um dia com a minha mãe, estava lá brincando na sala de aula, porque era meio terrível. Eu estava lá brincando, passei do ponto. E eu não podia chamar minha mãe de mãe, eu tinha que chamar de professora. E aí no dia, ela chamou 3 vezes a atenção. Ela falou, se eu chamar 3 vezes a atenção, eu vou botar você para fora da sala. E aí então chegou a 3ª chamada de atenção. E ela falou assim, Arthur, você vai para fora da sala. E eu virei para ela e disse, me põe para fora da sala e chama minha mãe. Eu afrontei minha mãe, gente. E aí então cheguei em casa, porque eu sabia que eu ia ser disciplinado. E na hora que eu cheguei em casa, ela não precisava nem explicar o motivo da disciplina. Ela já veio com a sandália. E na hora que ela veio com a sandália, a unção do Matrix passou sobre o meu corpo. E eu desviei do chinelo. E na hora que ela olhou para mim, eu disse, olé. E eu fiz isso por 3 vezes, pessoal, ainda. Enfim, o Nietzsche está se matando de rir aqui. Calma, Nietzsche, né? Mas para você ver, gente, que no nosso coração há essa inclinação de desobediência, de rebeldia. Sabe? E, no caso, minha mãe poderia me levar para o meio da cidade e ali eu sofri a consequência disso. Porque eu fui afrontoso. Mas eu quero deixar um detalhe aqui. Porque muitos podem pensar, Arthur, mas se meu pai chega para mim e me pede algo que Deus está dizendo assim, não faça. Orientação de Deus, o que eu faço? Diante da obediência aos meus pais e obediência a Deus. É interessante que Atos 5:29 vai dizer que é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Então, se o seu pai, dentro desse contexto, pegando a aplicação, se o seu pai ou sua mãe lhe pedir algo que é errado, que você sabe, diante da sabedoria e do conhecimento que você tem de Deus, que é errado, que vai contra Deus, aqui nós temos uma liberdade para então dizer não, mas para explicar o porquê do não. Tem muita gente que vai dizer não, e não vai explicar o porquê do não. A forma de você explicar o porquê do não é uma forma de testemunho para o seu pai e para a sua mãe do que Deus está fazendo em você. Está transformando o seu coração. Então, eu acredito que seu pai pedir para você mentir, é hora de você falar assim, pai, eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Se seu pai pedir para você matar, lógico que você não vai fazer isso. Se seu pai pedir para você roubar, lógico que você não vai fazer isso. Se seu pai pedir para você enganar, abusar ou adotar hábitos viciosos, cara, você pode dizer não. Não. Porque essas coisas vão contra aquilo que Deus nos orienta. Mas a Bíblia é bem clara que nós somos chamados a obedecer aos nossos pais. Então, eu sei que tem muita gente que fica assim, eu vou completar 18 anos e vou me livrar dos meus pais. Deixa eu dizer algum negócio para você. Mandamento não tem prazo de validade. Mandamento de Deus não tem prazo de validade. Está aí, nós devemos seguir.
Segundo ponto, respeito, pessoal. Respeito. Olha só o que o texto de Provérbios 30:17 diz. O olho de quem zomba do pai e despreza as instruções da mãe será arrancado pelos corvos do vale e devorado pelos abutres. Nossa, Arthur, que negócio terrível, que negócio pesado. Porque naquele contexto é levado muito a sério essa questão da honra e desobediência aos pais. É muito a sério. O que esse texto está querendo dizer? Que quem falta com respeito aos pais será castigado. E quantas vezes nós não faltamos com respeito com os nossos pais? E quando eu digo de respeito, aqui é de postura. É de postura de respeito. Sabe, a nossa tendência é ir ao contrário do respeito, é ir em rebeldia, em afronta. Sabe, então Deus nos chama a não gritar com os nossos pais, não responder aos nossos pais, não colocar adjetivos desagradáveis nos nossos pais, não envergonhar os nossos pais, não atacar os nossos pais. Mas 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 14 a 17, vai dizer que a nossa atitude deve ser de humildade, de gentileza, de bondade, de respeito. No último Pulse House eu comentei sobre o filho de Noé, que foi lá e zombou do pai enquanto o pai estava bêbado. Aquela atitude era errada, porque às vezes você pode pegar o seu pai saindo do meio de um bar, ou indo buscar sua mãe no meio de uma situação terrível, ruim. Nós não podemos zombar dos nossos pais, nós precisamos abraçar. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos mostrar o caminho e direcionar. Como eu compartilhei com você, quantas vezes eu vi o meu avô voltando bêbado, mas em nenhum momento eu vi os meus tios irem até ele zombando dele. Não, eu vi meu tio indo buscar meu avô carregado. E quando as pessoas queriam fazer chacota dele, eu vi meu tio defender meu avô. Sabe, a gente quer humilhar os nossos pais, a gente quer humilhar a nossa família. Sabe, se diante de uma situação você está vendo seu pai e sua mãe passar vergonha, ajude. E no privado, não em público, você vai lá e conversa com ele. Você vai lá e ajuda ele a se respeitar. Sabe, dê tempo a Deus para agir. Porque vocês vão lidar com situações da sua família de crise, de tristeza, de doenças. E peça então para Deus abrir os seus olhos e a sua boca para que você haja com respeito e fale com respeito para com seus pais. A gente precisa agir com respeito. Sabe, a gente precisa ser respeitoso e tolerante até quando nós somos o único cristão em casa, a respeito de uma religião diferente. Às vezes a gente está lá diante do nosso pai, da nossa mãe, e a gente vê ele lá fazendo a prática religiosa dele, e a gente quer fazer chacota. A gente fala, você é um louco, isso é errado. Calma, respeite, abra espaço para diálogo. E até digo para você, se prepare para você ter coragem, para você ter as palavras certas para defender a sua fé. Porque é isso que Pedro diz. Estejam prontos para defender a fé de vocês. Busque mais a palavra. Para que no momento certo, na hora certa, você venha então a falar a sua opinião, expressar a sua opinião, expressar a sua fé. E saiba que você não foi chamado para ganhar a guerra, no sentido de, vou ganhar debates em casa. Não é assim que a gente ganha o coração da nossa família. A gente ganha o coração mais pela humildade, pela sinceridade, pelo amor, pelo cuidado, do que com um tom de voz ou com uma frase de efeito. A gente erra muito nisso. A gente sempre quer ganhar o diálogo, mas que a gente esteja pronto para que quando houver o diálogo, nós venhamos a falar aquilo que é necessário, mostrando amor, compreensão, tolerância, entendendo o propósito, levando eles a um relacionamento crescente com Jesus. Então, o primeiro é você obedecer, lembre de obedecer. O segundo, lembre-se de ser respeitoso. E o terceiro e último, seja exemplo. Seja exemplo. Olha só o que o texto de Mateus 5, versículo 14 e 15 diz. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade destruída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto, onde ela não vai iluminar. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde, estando nesse pedestal, ela ilumina a todos que estão na casa. É interessante que esse texto está falando assim, olha, vocês são luz no mundo.
E ele traz o exemplo de uma casa, de um lar. De uma casa, de um lar. Diz assim, olha, vocês são a luz desse mundo. Vocês são aquela luz que deve brilhar lá na casa de vocês, na família de vocês, através do exemplo. Mas, pessoal, eu quero dizer que para nós, essa é uma das maiores dificuldades que nós temos de pregar o evangelho para a nossa própria casa. Porque é justamente aonde estamos com as pessoas que mais nos conhecem. É onde as pessoas que estão ali conhecem todos os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos pecados estão ali expostos para aquele grupo. Desde o momento que eu vou dormir até o momento que eu vou acordar, eles estão observando a nossa conduta. E se você erra, tem muito dedo para apontar. Tem muita coisa para ser falada. E quando a gente reage mal, a gente dá mais legalidade para o apagar da luz do que o acender a luz. Sabe, então, nós somos chamados para dar um bom testemunho de quem Cristo é, e em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. E isso não quer dizer que você deve ser perfeito, porque isso é impossível para a gente. Mas quer dizer que nós devemos buscar ativamente, a vontade de Deus e ser parecido com Ele. Então não é que eles não encontrarão mais defeitos em você. Não é que eles encontrarão mais defeitos em você, mas eles vão perceber que você busca, apesar dos erros, busca santidade, busca reconhecer, está numa disposição de arrependimento e mudança. Esse é o ponto principal de mostrar que eu sou exemplo na minha casa. É reconhecer que eu sou pecador, é reconhecer que eu sou falho. Sabe, não colocar aquela pose de bonzão, de que, tá, tudo tranquilo, eu consigo resolver isso, e não pede perdão, e não dialoga. Não, é reconhecer que eu sou frágil. É reconhecer que eu sou pecador. Que quando você erra, que você falha, não fique arrumando desculpas. Não seja bom de argumento, seja bom de arrependimento. Vá lá e reconheça o seu erro. Peça perdão. Arthur, mas meu pai não pede perdão. Não interessa, você foi chamado para perdoar. Você foi perdoado de algo muito maior do que a ofensa que seu pai cometeu para com você. Sabe, nós somos chamados a perdoar 70 vezes 7. Nós somos chamados a ir contra o mundo e atitudes contra aquilo que o mundo diz que é correto. Nós somos chamados a viver aquilo que Deus diz que é correto. E aí, então, a partir disso, a gente vai viver maravilhas no nosso lar. A gente vai ver Deus abrindo o caminho. A gente vai ver Deus abrindo o coração. Porque a Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é quem? O Espírito Santo. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Mas é olhar para a soberania dele e a nossa responsabilidade. Deus é soberano. Ele vai agir, Ele vai fazer, mas nós temos a nossa responsabilidade. E eu concordo muito com o que Billy Graham diz. Ele diz, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Então, tudo que está acontecendo na sua casa, todos estão prestando atenção. A forma como você obedece. A forma como você respeita. A forma como você é um exemplo. Então, para a gente decorar, O de obediência, R de respeito e E de exemplo. E em relação à sua família, você não pode parar de orar. Ore. Ore. E ore muito. Cansei de orar, continue orando. Arthur, está difícil. Continue orando. Continue perseverando. Para memorizar de forma simples, ore. Obediência, respeito e exemplo. Porque, pessoal, a oração inclina as nossas vontades. A oração muda quem nós somos. A oração, ela muda as nossas atitudes. A oração, ela abre caminho. A oração, ela revela opções, porque às vezes você está orando lá pelo seu pai, não sei, para sua mãe, não sei se já aconteceu isso com você, mas no meio da oração comecei a ter ideias criativas do que fazer. A oração abre caminho. A oração dá entendimento. A oração convence os pecadores. A oração dá graça. Então,
Não presuma que você será para sempre o único crente da sua casa. Muitas vezes, filhos ou filhas são as primeiras pessoas a serem salvas em uma casa e servem como instrumentos de Deus para conduzir a sua família à fé. Às vezes pode ser por pessoa, às vezes pode ser todos de uma vez. Ore, não desista. E eu digo que você vai ser mais convocado a orar em um certo momento, quando você passar por provações, dificuldades, quando você está num contexto onde não cristãos se posicionam a longo e curto prazo e com alto ou baixo nível de falatória, de humilhação, vocês vão ser tentados. E a Bíblia vai dizer, bem-aventurados são vocês que são perseguidos por conta do meu nome. Bem-aventurados. Na hora certa Deus vai agir. Porque vocês vão lidar com pais que vão ridicularizar vocês, vão fazer chacota da fé, vão causar ira em vocês, vão de certa forma, proibir vocês, vão fazer acusações falsas, acusações com má interpretação, mas a resposta de vocês deve ser de forma consciente, em buscar a Deus, em estar submisso a Deus, atraídos por Deus, e aí então a atitude de vocês em relação a tudo isso vai ser algo brando, vai ser uma resposta branda, vai ser uma resposta que vai trazer discernimento. Então, se você tem que buscar algo na sua vida, para a sua família, eu digo, são os frutos do Espírito habitando no seu coração, e você só vai ter isso num relacionamento crescente com Ele, porque você vai precisar de muito fruto do Espírito ali no seu contexto familiar, vai precisar de muito amor, vai precisar de muita paciência, longanimidade, você vai precisar muito de domínio próprio, você vai precisar muito confiar em Deus, e confiar muito em Deus. Porque lembra, a sua família é um dos campos missionários mais desafiadores que você terá. É um dos campos mais desafiadores que você terá. E você pode pensar, poxa Arthur, mas a minha família é cristã. Amém por isso. Continue batalhando. Arthur, a minha família ela é meio que simpatizante da fé. Batalhe pela sua família. Esse é o seu campo missionário. Arthur, não tem ninguém da minha família que é cristão. Batalhe. Esse é o teu campo missionário. E não pense só no presente. Pense principalmente no futuro. Nos teus filhos. Nos teus netos. Tataranetos. O que vai vir a partir de você. A sua família é o seu campo missionário mais desafiador. Mas não existe famílias perfeitas, mas existem famílias que podem ser transformadas pelo Evangelho de Jesus. Podem ser transformadas pela sua vida. Pela sua vida. E por último, você não está sozinho. Você não está sozinho. Um conselho, busque pessoas sábias que estão passando pelo mesmo desafio que você. Ore junto umas pelas outras. Apoiem umas às outras. Eu gosto muito de olhar para a história de Timóteo, porque Timóteo foi um homem piedoso. E ele não foi menos piedoso porque o pai dele não era cristão. Ele não foi menos piedoso por isso, ele batalhou. E ele mirou o exemplo de Cristo. E ele se uniu à sua mãe e à sua avó, e ali batalharam pela sua família. Arthur, conta a história. O que deu do pai de Timóteo? Eu não sei. Eu não sei. Não tenho como te afirmar. Mas eu tenho certeza que essa família não desistiu. E conhecendo o poder de Deus, eu imagino que ele deve ter sido tocado. Estou presumindo. Não estou dando certeza. Mas o que eu aprendo na história de Timóteo é que assim como Josué, ele tomou uma decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você não está sozinho. Busque pessoas que te auxiliem. Busque conselheiros que
que te ajudem a dar conselhos sábios de como agir. Busque uma rede de apoio que te ajude, que estimule, que te motive a não desistir desse grande chamado de Deus para nós. E um conselho: Arthur, como eu posso evangelizar? Espalha post-it pela sua casa. Espalha post-it com versículo. Sabe? Tá lá, de bobeira, vai lá e fala assim: mãe, eu posso orar com você? Uma oração sua mãe não vai rejeitar. Uma oração seu pai não vai rejeitar. Eu quero orar pela sua vida porque eu amo muito você. Expresse amor. Diga: mãe, pai, eu amo vocês. Estou orando por vocês. Às vezes, você pode falar assim: Arthur, se eu falar para minha mãe que eu estou orando por ela, é uma afronta. Então, ore no seu quarto, porque o pai te vê em secreto. E eu concordo muito com o que C.S. Lewis diz. Ele diz que a oração é uma forma de dizer eu te amo à distância. É a forma de cuidar à distância. É uma forma de levar o evangelho à distância. Não desista. Às vezes chame seus pais para programações especiais, que vai ter na igreja, sei lá, o arraiá, vai ter programação da família, vai ter algo que você vai participar e você quer muito que seu pai vá lá e assista, veja, convida. Sabe, não tenha medo. Eu tenho falado para uma galera adotar uma estratégia, tem funcionado para muitos. Fala assim: olha, vai no culto da manhã, aí você ouve a mensagem. Fala assim: opa, mensagem boa, dá para colocar lá em casa. Pega às 5 horas da tarde, deixa o futebol de lado, deixa as programações de lado e liga a TV da sala. Deixa o culto das 5 rolar lá. Ah, o que você está fazendo? Estou assistindo uma mensagem aqui, mãe. Estou assistindo o culto aqui, pai. Ah, legal, bacana. E, gente, muitos dos jovens que estão aqui, muitos, e até dos que não estão aqui, vivenciaram algo extraordinário. Porque colocaram lá e deixaram rolar. E aí a mãe estava lá lavando a louça e ouvindo. Aí daqui a pouco a mãe deu uma risada, porque o Tiago possivelmente falou algo engraçado. Aí a filha olhou: minha mãe está rindo, ela está prestando atenção. Ela está prestando atenção. Tá? E aí continuou. E daqui a pouco, na mesa, a mãe vira para a filha e fala assim: nossa, filha, eu estava ouvindo lá o que você estava assistindo, tem um negócio muito interessante que eu queria conversar com você. Eu falei assim: é a hora, filha, vai para cima, vai com os 2 pés no peito. Esteja preparado. Sabe, isso é uma de muitas histórias. E hoje eu tenho histórias de mães que começaram ouvindo o culto das 5 e hoje estão lá no culto das 5, assistindo lá no culto. Mães sendo batizadas, pais sendo batizados, famílias sendo transformadas. Sabe, não tenha medo. Não tenha medo. Então vá, expresse a sua fé, convide para vir no culto. E para finalizar, confie no agir silencioso de Deus. Pois enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está agindo nos bastidores para que na hora certa o poder dele apareça e você seja surpreendido. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, se você tem um irmão, um pai, uma mãe, um tio, tia, primo, prima, saiba que Deus quer usar a sua vida para alcançar a vida deles. Um avô, uma avó, não desista, persista. Eu não sei se você conhece a história do irmão Medi. Ele é alguém, se eu não me engano, ele é de um país onde, eu não vou lembrar o nome do país, mas o evangelho lá, ele é repudiado. O pai dele é uma autoridade entre os muçulmanos. Uma autoridade das mais brabas que se tem. Aonde grandes homens se curvam diante do pai do Medi. E uma vez o Medi foi para a faculdade. E o pai dele só deu um conselho: não leia a Bíblia. Não leia a Bíblia. E aí o Medi ficou com esse conselho. Só que aí na faculdade, em uma das matérias, foi exigido que ele fizesse um trabalho a respeito da Bíblia. E aí então, ele foi estudar o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. E ele ficou fascinado pelo Evangelho de Lucas. Fascinado.
E aí então o irmão Medi se converteu. E quando ele voltou para o país dele e foi contar para o pai que havia se convertido, o pai dele só faltou matar ele. O irmão Medi, hoje ele está aqui no Brasil, pregando o evangelho para muitas pessoas. Muitas pessoas. Ele falou assim, em uma conversa com ele falou assim, Arthur, né? Estava o Thiago Matos, estavam várias pessoas. Aí foi perguntado, Medi, você acredita que Deus pode alcançar a sua família? Ele falou assim, sim, eu acredito. Porque se ele me alcançou e eu tinha um coração duro, e eu entendo que o meu Deus pode dobrar qualquer coração de rei, imperador, império, qualquer tipo de coisa, eu acredito que em algum momento o meu pai pode ser alcançado. E ele está pregando o evangelho. E está por aí. Outro exemplo. Muitos aqui foram para o acampamento. Ouviram a história do André Gava. Eu acompanhei um pouco da história do André Gava. Do pai dele. E o André Gava é um apologeta. É um cara bom de evangelismo. Que conhece muito de evangelismo. Que conversa com qualquer um. E o André Gava, ele tentou de diversas formas pregar o evangelho para o pai dele. Desenhando, escrevendo, rabiscando, fazendo de tudo. Forma criativa, não criativa, direta, indireta. Até aquele evangelismo mais radical. E nada. Mas uma das coisas que o André pedia sempre era, orem pelo meu pai. Orem pelo meu pai. Orem pelo meu pai. E a gente sempre orava pelo pai dele. E é interessante que o pai dele sofreu de câncer. Estava no hospital. Nas últimas. E aí a aflição do coração do André foi maior. Meu pai está para falecer. E agora? E ele continuou orando, continuou tentando pregar o evangelho para o pai dele, e nada. E se eu não me engano, passando por ali, pessoas que estavam evangelizando no hospital, pessoas simples, pessoas que tinham decorado só João 3,16, mas com a disposição de coração, começaram a falar do evangelho para o pai do André Gava. E ali o pai do André Gava aceitou a Jesus. Deixa Deus ser Deus na história de vocês. Deixa Deus usar a vida de vocês. Planta. Vai lá. Deixa a semente. Às vezes você vai falar assim, Arthur, mas eu que quero colher. Calma. É Deus quem dá o crescimento. Vai lá e planta a semente. Com obediência. Com respeito. Com exemplo. Mas vai vir outras pessoas que vão regar. Vão vir outras pessoas que vão podar. Vão vir outras pessoas que vão tirar do fruto. Mas essa árvore vai continuar crescendo, porque quem dá o crescimento é Deus. Então seja fiel a Deus. Então ore, obedeça, respeite e dê o exemplo. E deixe Deus ser Deus. Amém? Feche seus olhos aí, rapidinho. Eu vou fazer 2 momentos aqui. O primeiro é você orando pela sua família. Arthur, às vezes meu relacionamento está tudo tranquilo com a minha família. Está tudo de boa. Mas às vezes o seu relacionamento com a sua família não está de boa. Se o seu relacionamento está de boa, eu quero que você agradeça a Deus. E peça para Ele continuar te guiando. Te ajudando. Mas se o seu relacionamento com a tua família não anda bem, está na hora de pedir perdão a Deus e, consequentemente, a sua família. Então, ore, agradecendo a Deus pela sua família. Ore, pedindo perdão por seus pecados. Ore, pedindo a Deus para direcionar você com sabedoria. Se você tem percebido que, como filho, você não tem sido obediente, respeitoso, exemplo. Às vezes você pode estar num lar onde sua família é cristã, e que privilégio.
Mas às vezes você está falhando na obediência, no respeito e no exemplo. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia. Te agradecer, Deus, pela vida de cada jovem aqui. Te agradecer, Pai, porque o Senhor tomou o nosso lugar. Morreu por nós. E esse é o motivo da nossa alegria. Obrigado, Jesus. Porque a tua cruz nos salvou. E a tua ressurreição é a nossa esperança. Obrigado, Jesus, porque entendemos que não há nada melhor do que o Senhor. E nós sabemos que nesse lugar de um Deus que é poderoso, a nossa família está. E nós colocamos diante do Senhor os nossos familiares. Aqueles que já foram alcançados, porque nós queremos que eles vivam mais intensamente ao Senhor. Mas principalmente aqueles que não foram alcançados. Aqueles que precisam se entregar por completo. Deus, esse é o campo missionário mais desafiador que nós vivemos. Mas nós sabemos que nós temos um grande Deus ao nosso lado, que diz que mesmo que venhamos andar no vale da sombra da morte, nós não estaremos sozinhos. Que disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado. E jamais o Senhor iria nos abandonar. Então Deus nos ajuda nessa luta, nos ajuda nessa batalha, porque nós temos a tendência a fraquejar, nós temos a tendência a desanimar, nós temos a tendência a ir para a apostasia, mas nós sabemos que no Senhor nada é impossível. E a tua palavra diz que o nada é impossível no tocante à salvação. Então não há coração duro que o Senhor não dobre. Não há coração de pedra que o Senhor não transforme em coração de carne. Não há mente tão dura que o Senhor não se faça se curvar diante do Senhor e declare que o Senhor é o nosso Salvador, justo juiz, poderoso. Deus, não há, Pai, poder maligno ou Deus, qualquer outra coisa no mundo que seja mais poderoso do que o teu amor e o teu agir. Então nós cremos que a nossa família pode ser transformada pelas tuas mãos e vai ser transformada pelas tuas mãos, independente, Deus, do estágio que ela esteja. Nos ajuda, Pai, nos ajuda nessa empreitada, nos ajuda nessa missão. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.